Vamos lá iniciar a correção da atividade 3 aí, ó. A questão 1, ó. Questão 1 diz o seguinte, ó. Atualmente, para um projeto de lei ser aprovado, é necessário o cumprimento de várias etapas, sendo uma delas a votação na Câmara dos Deputados, ó. A aprovação de uma emenda constitucional, que são mudanças realizadas na nossa Constituição Federal, são exemplos de leis que são votadas nesse local, ó. Então vamos lá, ó. Para se iniciar a votação de uma emenda constitucional, é necessário que estejam presentes um terço do total de deputados. Ó. Então, um terço tem que estar presentes, ó, certo? Dos deputados. Ó. Quantidade essa que é chamada de quórum, certo? E para aprovação é necessário que 3/5 do quórum vote favorável à mudança. Ó. 3/5 sejam favoráveis à mudança. Ó. Então, esses 3/5 aqui é de quem está presente, ó, certo? Quem está presente, ó, certo? E no mínimo de presença ele exige um terço, ó, certo? Isso é o mínimo. O mínimo. Ó. O mínimo de presença tem que estar um terço dos deputados. Ó. Por exemplo, ó, se eu tenho um total de 9 deputados, certo? Se eu tenho um total de 9 deputados, um terço de 9 ó, dá quanto? Ó? 9 vezes 1, 9. Ó. 1 vezes 3, 3. Ó. 9 dividido por 3, 3. Ó. Um terço de 9 vale quanto? Ó? 3 deputados. Ó. Então, para mim fazer uma votação, eu tenho que ter no mínimo 3 deputados. Ó. Se o total for 9, viu? Ó? Se o total for 9. Exemplo. Por exemplo, se o total de deputados ó, for 18, certo? Aí você calcula um terço de 18. Você simplifica logo aqui, ó. 18 dividido por 3, ó, dá quanto? Ó? Dá 6, ó. Então sobrou 1 vezes 6, ó. 1 vezes 6 é 6, ó. Então, ó, um terço de 18 dá 6 deputados, ó. Certo? Então, para mim iniciar uma votação, eu tenho que ter no mínimo 6 deputados, se o total for 18, ó, certo? Então, vamos lá. Ó. E detalhe, para mim aprovar uma emenda, 3/5 tem que votar a favor, né? Ó. Então, é 3/5 de 6, viu? Ó. 3/5 de 6 deputados. Ó. Por exemplo, veio 6 deputados, né? Aí 3/5 de 6, ó. Aí, ó, 6 vezes 3, 18, ó. Sobre 5, ó. Aí 18 dividido por 5, ó. Dividir por 5 é multiplicar o numerador por 2 e voltar uma casa, ó. Certo? Aí 18 vezes 2 dá 36, né? Ó, a vírgula 36 está aqui, ó. Eu volto uma casa, ó. Aí fica 3,6, ó. Então, para ser aprovado, eu tenho que ter 4 deputados votando a favor, certo? No mínimo, certo? Aproximadamente, né? Ó. Aproximadamente. Certo? Dos 6, 4 tem que votar a favor para ser aprovado. Porque a fração que determina isso é 3/5, ó. Certo? Então vamos lá para a questão. Ó. Então, novamente, ó, só vamos repetir aqui. Ó. Se um dia de votação compareceram 170 deputados, ó, certo? De um total de 513, a votação pode ter ocorrido. Ó. Então vamos lá. Ó. O total é 503 deputados, né? Ó. Lembrando, ó, tem que comparecer um terço, certo? Tem que comparecer um terço para me estar fazendo essa votação, ó.
Aí por isso que eu fiz aqui, ó, 1/3 vezes 503, ó. 513, né, ó. É igual, ó. Aí 513 vezes 1, 513, ó. Aí sobre 3, ó. Certo? Então a gente vai fazer essa divisão aí, ó. De 513, ó, dividido por 3, ó. Certo? 5 dividido por 3 dá por 1, né, ó. Dá 3 aqui, ó. 5 menos 3, 2, ó. Baixo 1, ó. Certo? 21 por 3 é 7, ó. 7 vezes 3, 21, resto 0. Baixo 3 aqui, ó. E 3 por 3 dá 1, ó. Então dá 171, ó. Resto 0 aqui, ó. Então o resultado aqui, ó, é 171, ó. Certo? Sabendo que se um dia de votação compareceram 170 deputados de um total de 503, votação pode ter ocorrido? Não. Certo? Não pode ocorrer. Por quê? Porque 1/3 de 513 é 171. Ó. Então, no mínimo, eu tinha que ter 171 deputados para ocorrer a votação. Ó. Com 170, eu não tenho 1/3 dos deputados presentes, ó, certo? Então, com 170 deputados, eu não tenho 1/3 para mim estar fazendo essa votação. Professor, e se tivesse 180 deputados, eu poderia fazer essa votação? Sim, ó. 180 é maior que 171, ó. Então, se eu tivesse no mínimo 171, eu já poderia fazer essa votação, ó, certo? Item B, ó. Sabendo que em outro dia de votação, 108 deputados votaram a favor de determinada emenda, ó, e ela foi aprovada. Qual foi o fórum máximo do dia? Então vamos lá. Ó. Eu preciso de 3/5 vezes a quantidade de deputados, ó, certo? Que eu não sei, ó, certo? Que eu vou colocar aqui como D, ó. D é a quantidade de deputados, ó, certo? Então, ó, para ser aprovado, ó, eu tenho que ter no mínimo 3/5, ó, certo? E ele me disse que 108 deputados votaram a favor de determinada emenda, ó, e ela foi aprovada. Qual foi o quórum máximo do dia, ó, certo? Então isso aqui, ó, 3/5 de a quantidade de deputados, fez a quantidade de deputados, ó, tem que dar quanto? Ó, 108, ó, certo? Então, para eu estar fazendo esse cálculo aí, ó, eu só faço a inversão dessa fração aqui, ó, certo? O 5 fica no numerador e o 3 no denominador. E multiplico por 108, ó, certo? Então vai ficar assim, ó. 108 vezes 5, ó, que dá quanto, ó? 108 vezes 5 dá 540, ó, certo? Sobre 3, ó. E 540 dividido por... Aí 540 dividido por 3 dá 180, viu? Então, qual foi o quórum máximo do dia? 180 deputados, ó. Certo? Ó, por que eu fiz essa inversão aqui, ó? O 5 passou a ser o numerador e o 3 passou a ser o denominador. Ó. Por quê, ó? Porque esse 5 aqui, ó, ele vem multiplicando o 108, ó. E esse 3 aqui, ele vem dividindo esse produto, ó, certo? Então foi isso que eu fiz aqui, ó, 108 vezes 5 dividido por 3, ó, certo? Questão 2, ó. Comparar as frações seguintes utilizando os sinais maior e menor, né?
Então vamos lá. Ó. A gente tem dois casos aí, ó. Quando o denominador é igual e quando o numerador é igual. Ó. A gente vai fazer primeiro quando o denominador é igual. Ó. A gente vai fazer esses exemplos aqui primeiro, ó. Certo? Quando o denominador é igual. Ó. Aqui também, ó, denominador igual e aqui também denominador igual. Ó. Certo? Denominador é o número que fica abaixo da barrinha aí, ó. Se você observar, ó, aqui, ó, na primeira, vou numerar aqui, ó. O A, o B, o C e o D, ó. No A aí, ó, o denominador é 8, ó. 6 sobre 8 e 7 sobre 8, ó. Os denominadores aí são iguais, ó. Então, quando os denominadores são iguais, você vai analisar lá no numerador. Quem tiver o maior numerador vai ser a maior fração, ó. Se você observar, o 7 é maior que o 6, ó. Então a fração 7 sobre 8 é maior, viu? Então a abertura do sinal aqui, ó, vai para o 7 sobre 8, ó, viu? Então quem tiver o maior numerador é a fração maior, viu? Ó. No item B, ó, 14 sobre 8 e 7 sobre 8, ó. O denominador aí é 8, ó. São iguais, né? É 8 e 8, ó. Então quem tiver o maior numerador vai ter a maior fração, ó, certo? Como o numerador aqui é 14 e aqui é 7, o 14 é maior que 7, então a fração 14 sobre 8 é maior que 7 sobre 8. Ó. Então a abertura do sinal vai para o 14 sobre 8. Ó. 24 sobre 6, ó, no item C, ó, 24 sobre 6 e 16 sobre 6. Ó. Os denominadores são iguais. Ó. Então, a gente vai analisar lá no numerador. Quem tiver o maior numerador é a maior fração. Ó. Então, como o 24 é maior que o 16, ó, então 24 sobre 6 é maior, certo? Que 16 sobre 6. Ó. 36 sobre 9 e 23 sobre 9, aí no item D aí, ó. Os denominadores são iguais, é 9. Então, quem tiver o maior numerador é a maior fração. Ó. Então, 36 sobre 9 é maior que 23 sobre 9, porque o 36 é maior que o 23, ó, certo? Então, a abertura do sinal lá pro 36, ó, certo? Agora a gente vai analisar, ó, os exemplos que têm numeradores iguais, ó, certo? Então vamos lá, ó. Vamos ver os exemplos que tem numerador igual agora. É esse. Aqui, né? 34 sobre 34, né? Aqui também, ó. Ah, detalhe, faltou o 12 sobre 5, né? 12 sobre 5 e 14 sobre 5 é maior 14 sobre 5, ó. O denominador aqui é igual, né, ó. 5 e 5. E o 14 é maior que 12, ó. Então a fração 14 sobre 5 é maior. Então a abertura do sinal para 14 sobre 5, ó. Então a gente vai agora para os casos onde o numerador são iguais, ó. Certo? Então, 27 sobre 15 e 27 sobre 11. Ó. Se você observar, o numerador é 27 e o numerador é 27. Ó. Quem tiver o menor denominador, ali que é a maior fração. Ó. O 15 é maior que 11, né? Ó. Então a fração 27 sobre 11 ela é maior, viu? Ó. Certo? Porque o 15 é maior que 11, viu? Ó. Então onde tiver o menor denominador, ali é que está a maior fração. Ó. Então 27 sobre 11 é maior que 27 sobre 15, certo? O outro, ó, 34 sobre 17, 34 sobre 25. Ó. O numerador é 34. Ó. 34, 34, numeradores iguais. Ó. Quem obtiver o menor denominador é a fração maior. Se você observar, o 17 é menor que 25. Ó. Então 34 sobre 17 é maior que 34 sobre 25. Ó. E para finalizar, ó, 2 sobre 23 e 2 sobre 27. Ó. O 2 é o numerador e 2 é o numerador. O numerador é igual. Ó. Quem tiver o menor denominador é a maior fração. Ó. O 23 é menor que o 27. Ó. Então a fração 2 sobre 23 é maior que 2 sobre
27, certo? Questão 3, ó. Pedro comeu 3/4 de bolo e o Paulo 2/4 de um bolo. Qual dos dois comeu mais bolo? Então vamos lá, ó. Pedro comeu 3/4 do bolo e Paulo comeu 2/4. Então, qual dos dois comeu mais bolo? Então, quem comeu mais bolo é a maior fração. Então, a gente vai comparar essas duas frações aí, ó. 3/4 e 2/4, ó. Certo? Aqui é o caso onde os denominadores são iguais, ó. Então, você vai analisar lá o numerador, viu, ó? Quem tiver o maior numerador é a maior fração, ó. Certo? Então, como 3 é maior que 2... Então a fração 3/4 é maior que 2/4. Então a abertura do sinal aqui, ó, vai para o 3/4. E o 3/4 está associado ao Pedro. Então quem comeu mais bolo? Ó? Pedro, viu? Certo?